Olá, vamos meditar no Salmo 4. A melhor maneira de começar o dia é começar orando, buscando a Deus. A oração matinal, buscando o Todo-Poderoso, aquele que tem poder sobre todas as coisas, e assim sendo, o nosso dia fluirá melhor, com certeza. Precisamos começar o dia sempre assim, buscando ao Senhor. Então, nosso momento de hoje é para isso, né? No Salmo, Davi diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Deus é juiz, justo juiz. Deus é aquele que nós podemos confiar que nos fará a justiça. Davi diz que na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, Davi tinha experimentado que durante os momentos difíceis de angústia, Deus tinha cuidado dele, Deus estava cuidando dele, dando alívio. Deus, com seu poder, com a sua misericórdia sobre nós, nos dá força para superarmos as dificuldades da vida, as lutas deste mundo que são cruéis, muitas dúvidas, muitas perseguições, muitas tristezas, enfermidades, dificuldades de sobrevivência, né? E Deus dá sempre o alívio para aqueles que nele confiam. Confiar em Deus para superar as dificuldades desta vida. E depois Davi diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? As pessoas estavam levantando muitas mentiras contra Davi, estavam difamando, né? E essa é uma interrogação para eles. Há sempre pessoas assim, né? Pessoas que cheias de ira, de rancores, que levantam falsos testemunhos sobre nós, que gostam de nos difamar, de falar mal, de mentir. Nós vivemos num mundo de mentiras. E então aí que nós precisamos mesmo da presença de Deus, nós precisamos mesmo buscar ao Senhor. Davi estava seguro nisso porque ele diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então, ele dá o testemunho: olha, Deus me ouve, Deus me protege, Deus me segura, né? Deus me dá a sua proteção, fiquem sabendo disso. Então, aqueles que se levantam contra nós precisam saber que nós estamos buscando ao Senhor. E a resposta de Deus virá contra eles. Deus não deixará nenhuma mentira passar impune a vida inteira. A mentira pode prosperar por algum tempo, mas depois ela vai se mostrar ruim, maléfica, vai trazer desgraça para a vida daqueles que seguem a mentira e que praticam a mentira. A mentira é instrumento do diabo. Em João capítulo 8, né, versículo 44, diz que o diabo é o pai da mentira. Então não pode dar certo isso, porque o diabo está condenado ao inferno. Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então não devemos mentir, nem tomar o caminho da mentira, e continuar a nossa vida de confiança em Deus, porque o mentiroso, aquele que mente, aquele que fala mentira contra nós, vai cair. Num dado momento, vai cair. Eu tenho visto isso ao longo da minha vida, né? Que os mentirosos sempre caem nas suas mentiras, e aí a desgraça é certa. Nós, porém, devemos manter a nossa fé em Deus. Diz o versículo 3: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O piedoso é aquele que confia em Deus e que procura a justiça de Deus. Como falamos no Salmo 2, não toma justiça com as próprias mãos. Olha, eu vou lutar contra os mentirosos, vou matar os mentirosos, aqueles que me difamam. Não, entrega na mão de Deus. Deus age, Deus é o justo juiz. Por isso, começa dizendo: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Devemos ter a certeza de que Deus é o Deus da nossa justiça e julga a nossa causa. No versículo 4 ele diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Este versículo, que tem diversas traduções, ele parece um pouco confuso se nós formos ver as traduções, principalmente as diversas traduções.
Não parece muito claro, mas a ideia geral é que não devemos, na ira, tomar decisões precipitadas. A ideia é que, diante da confusão, a gente deve se manter no foco, o foco principal. Qual é o foco principal? O foco principal é mantermos a nossa mente e o nosso coração em Deus. Por isso ele continua dizendo, procurando aqui o sentido geral dessa expressão, né? Ele continua dizendo: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Então, em vez de se envolver com as confusões e tomar decisões baseadas nessas confusões, nós devemos continuar o nosso culto, oferecendo a Deus sacrifícios de justiça e confiando no Senhor. Essa é a nossa atitude. Quando nos sentimos perturbados, confusos, o que fazer? Muitas vezes as pessoas tomam decisões loucas, precipitadas e se afastam de Deus. Não, nós devemos continuar oferecendo sacrifícios. Essa expressão, oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor, significa que nós devemos continuar o nosso culto a Deus, continuar fiel, porque Ele é fiel, Ele não vai faltar, não vai deixar de nos assistir no momento certo com a sua justiça. Lembra que Ele começou dizendo: Deus da minha justiça. Então Deus tem que ser assim visto por nós como Deus da nossa justiça. Muito mais para nós cristãos é o Deus que nos justifica. Então é muito melhor ainda do que a perspectiva de Davi. Nossa perspectiva deve ser de um Deus que nos assiste em tudo e em todo momento com a sua graça e bondade. No versículo 6 ele continua, né? Há muitos que me dizem: quem nos dera conhecer a Deus? Então tem muita gente, quem nos dera conhecer a Deus. Muitos estão querendo conhecer a Deus, mas por meios esquisitos, por meios que não é possível chegar ao conhecimento de Deus. Então muitos se perturbam até nisso, mas nós temos um recurso bom, que é a oração. Por isso o salmista diz: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Nós temos um recurso. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Então nós devemos procurar conhecer a Deus e pedir, e Deus vai nos dar. Também Tiago fala sobre isso no capítulo 1, né? Quem tem falta de conhecimento, pede a Deus. Então Deus dá. Deus é o Pai das luzes, né? De onde vem toda dádiva boa. Então Ele vai nos abençoar. Então nós temos esse recurso, mas muitos se perturbam querendo conhecer a Deus por meios próprios e não tem a sabedoria que vem das Escrituras. Mas nós temos, os cristãos têm, ou devem ter, pelo menos, né, o conhecimento que vem de Deus. No versículo 7, mas a alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Olha, ele está dizendo assim: mais alegria o Senhor tem me dado do que todos os bens que os homens, que os ímpios têm, que as pessoas em geral têm. Mais alegria Deus tem posto no coração daqueles que lhe agradam, daqueles que lhe servem, do que a alegria dos bens materiais desta vida, de toda a provisão. Mas a alegria do que tudo que há de bom neste mundo, Deus tem nos dado melhor ainda, porque Deus nos oferece bens eternos. No final da nossa carreira terrena, entrar na mansão celestial, gozar plenamente da vida eterna com o Senhor. Esta é a confiança cristã que nós temos, é isso que Jesus nos promete. Ele nos prometeu levar-nos para moradas eternas, e nós, crendo nisso, devemos permanecer fiéis ao Senhor. E a alegria, a nossa alegria, é muito maior do que a alegria, qualquer alegria deste mundo, qualquer alegria que vem dos bens materiais, qualquer alegria que vem das provisões materiais. Está a alegria da provisão eterna. Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana, né? Aquele que tomar da água que eu lhe der, dentro dele se fará uma fonte de águas vivas, essas fontes que saltam para a vida eterna. É isso, a alegria, a satisfação eterna, o alimento eterno, o alimento da alma, saber que sua alma não vai perecer, não vai sofrer a sede eterna, nem a fome eterna, mas estará segura com o Senhor, alimentada para sempre, num lar onde não haverá mais lágrimas e nem dor. É preciso crer nisto.
são os ensinos das Escrituras, embora muitos hoje queiram perverter, né, transformar esses ensinos em meras palavras sem sentido, mas para aqueles que têm fé é a palavra de Deus, devemos crer assim. Por isso o salmista termina dizendo, ele tem essa segurança em Deus, ele tem essa fé em Deus, ele está seguro. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então, porque ele tem essa paz em Deus, a confiança em Deus, porque ele sabe que Deus é o Deus da sua justiça, é o justo juiz, ele tem essa segurança e ele vai permanecer seguro, ele pode dormir seguro, ele pode descansar. Enquanto muitas pessoas às vezes passam a noite perturbadas e entram no dia, passam perturbados, com dificuldades, com os problemas da vida, transtornadas, porque não confiam em Deus, estão inseguras, muita gente morrendo hoje, sendo atingidas por ansiedade, depressão, suicídio. Por quê? Porque perdem a paz, perdem a segurança que vem de Deus. A fé, sim, a fé nos ajuda, a fé nos dá vitória para alcançar o alívio na alma, para alcançar a vida eterna, os bens espirituais. Ele nos dá descanso também nas lutas aqui, e só com Deus a gente pode realmente superar. Muitas vezes as pessoas gastam dinheiro com psicólogo, com antidepressivos, e às vezes até nem resolve, né? Às vezes nem resolve. E na maioria dos casos eu acredito que ter fé ajudaria, confiar em Deus ajudaria, seguir os conselhos das Escrituras ajudaria muito mais, e de graça. Então é preciso confiar em Deus e buscar ao Senhor. Nesse começo de dia, faça isso, busque ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoe a todos que estão assistindo este vídeo. Dá-nos um dia abençoado, livra-nos de todo mal, dá-nos as tuas vitórias, Senhor. Guarda a mente, coração, integridade física, emocional, espiritual, financeira e material. Em nome de Jesus.